Qual é a melhor dieta para emagrecer? Por que é tão difícil chegar no corpo dos sonhos? Sejam bem-vindas ao segundo episódio do AfroditeCast, o seu espaço de escuta, acolhimento e expansão. Aqui a gente fala sobre o que nos nutre por dentro e por fora, sem padrões, sem pressa e com muita verdade. Vem com a gente. Hoje vamos conversar um pouquinho com a nutricionista Isabelle Brito. Seja bem-vinda e conta um pouquinho pra gente sobre você. Oi, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui. Eu sou Isabelle Brito, sou nutricionista, especializando na área clínica, esportiva, de estética e performance esportiva. Também sou empreendedora, tenho uma loja de produtos personalizados, uma marca de produtos personalizados, uma cafeteria. Estamos indo para a segunda unidade, que por um acaso já vai abrir aqui em Castanhal. Uhul! Gostamos de café. E sou nutricionista por paixão. Nutrição é o meu maior amor. Para quem é meu paciente, pode afirmar agora, com tranquilidade, a Ada, minha paciente, que eu sou defensora. Não sou a melhor paciente a ser, assim, seguida pelo momento. Sou defensora de uma nutrição com propósito, com equilíbrio, com autoconhecimento, porque eu não quero resultados somente na hora para meus pacientes, eu quero resultados para uma vida equilibrada, para uma vida feliz. E é uma honra estar aqui e saber que o propósito do podcast é exatamente falar sobre isso. Então, acredito que vai casar muitos assuntos aqui hoje. Foi exatamente por isso que você foi convidada. Quer que eu pergunte ou você pergunta? Eu tô namorando Tá na ainda, vibe, assim. né? Ela, tipo, sabe? Porque, na verdade... Empreendedora, nutricionista, sabe? Vocês... Ah, meu filho, vocês têm uma nutricionista. Só que, assim, o ponto é que eu acredito que seja um grande tabu que você frequentemente ouça, né, no consultório. Por que é difícil emagrecer? Por que é difícil você manter a dieta ali? E eu acredito que isso muito que vem daquele tabu do você só consegue os resultados quando você abdica de tudo. E não é por aí. Então, a gente pode começar assim com aquela perguntinha básica, né? Por que é tão difícil um relacionamento com a comida? A comida, né, ela está presente em tudo, né? Quando a gente estuda história desde o ensino médio, a gente vê que comida, as refeições, está presente na cultura, né, das pessoas. Então, desde os primórdios, assim, desde que primeiro se caçava para comer por sobrevivência. E depois, quando tudo começou a facilitar, com a descoberta do sal, com a descoberta do fogo, com o andamento das civilizações, a comida virou, para muitos, sinal de luxo, né? E foi quando vieram dois extremos. Sempre as pessoas que não podiam comer muito e as pessoas que comiam demais, de maneira que se esbaldavam. Tanto que foi aí que começaram até a surgir doenças, né? Por conta dos exageros alimentares. Então, a verdade é que, desde pequenos, atualmente, na nossa idade contemporânea, nós somos induzidas a comer não só pela fome física, mas pela fome emocional. Nós descontamos muito dos nossos sentimentos na comida. Há pessoas que comem demais e há pessoas que não conseguem comer nada. Então, por isso que existem pessoas que vivem no eterno efeito sanfona, porque quando estão bem, consomem muitos produtos, conseguem comer muito, e quando estão mal, não conseguem comer nada. E há pessoas que descontam todas essas emoções na comida, que é o mais comum. Eu acredito que não existe 50-50. Com certeza, as pessoas que comem demais quando estão nervosas, ansiosas, são bem maiores, né? Não sei dizer um número exato, mas pela minha vivência de consultório, eu consigo repassar isso para vocês. E quando a gente busca sempre se mimar e se confortar com comida, os exageros acontecem. E o pior, quando a nossa cabeça entra no lugar de novo, vem, infelizmente, a culpa. A culpa do exagero, a infelicidade de se olhar no espelho e ver que a gente não tá do jeito que a gente queria. E o pior, que eu acho que é o mais nocivo, as comparações. Porque a gente abre as redes sociais e a gente sabe, porque eu tenho certeza que cada uma pessoa que está aqui só posta o que quer que as pessoas vejam. Perfeito. E é nesse momento que... O mundo por um retrato, né? Exato. Só que a pessoa que tá vendo entra no automático. Pensa que a vida da Lana, a vida da Ada é aquilo ali. Eu quero o corpo da Lana, eu quero o corpo da Isabelle, eu quero o corpo da Ada. E agora? Eu mesma sou muito rígida comigo.
E eu tenho, pelo incrível que pareça, eu sempre falo isso para os meus pacientes, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que eu sou rígida comigo mesma. E a minha família tem um histórico grande de obesidade, de diabetes, então eu tenho que manter um controle de peso muito grande, porque eu com facilidade começo a engordar. E eu não posso fazer a minha própria dieta, porque senão eu sempre jogo minhas calorias muito para baixo, mesmo quando eu preciso comer mais. E é por isso que eu sempre converso ali com um amigo meu e a gente faz uma troca. Porque se aplicar o próprio conhecimento é muito difícil, porque a gente não consegue se julgar com facilidade, principalmente quando nós somos mulheres. Porque a gente entra naquela onda de olhar no espelho e não conseguir ver o que as pessoas falam, né? Porque as pessoas estão ali, nossa, Adri, mas tu emagreceu tanto, e tu fica por dentro. Mas eu não consigo enxergar isso. Onde? Eu não consigo enxergar Já viu o isso. tamanho da Os minha barriga? bastidores estão concordando com essa fala da Nutri. Mas onde? Onde que Você isso tá acontece? linda. Aonde? Aonde? Então, nesse momento, a gente entra num desacordo mental e aí a gente entra num ciclo vicioso, que é o de comer sem pensar. A gente acredita que só consegue se mimar se for através da comida e a gente pode se mimar de muitas outras formas, como, por exemplo, um banho Namastê. prêmio Com a vela da com a vela da Afrodite. Afrodite. A gente pode se mimar de outras Um formas que não seja lookinho comida. novo, gente. Um negócio assim. Como mudar esse comportamento? Na verdade, eu acho assim, como perceber que estamos indo por esse caminho? Eu acho que tem muito a ver com o processo de autoconhecimento, eu posso dizer isso por mim, mas como eu tô naquele momento ali, vamos supor, tô tendo aquela crise de ansiedade, eu geralmente tenho, quando eu estou em crise de ansiedade, eu quero comer doce, muito doce. Como eu olhar isso de uma forma menos nociva? Eu acredito que o primeiro passo é que a gente deixa a nossa mente em situações muito confortáveis e a gente quer muito se acolher o tempo todo. Quando muitas das vezes a gente precisa ser um pouquinho mais rigorosa com nós mesmos. E a gente precisa se colocar em situações desconfortáveis, mesmo no meio de uma crise de ansiedade, mesmo numa crise deprimida. A gente precisa se forçar um pouco mais, né? Então, a partir do momento que você nota que você está exagerando em algo, você precisa se forçar a ir por outro caminho. Então, no meio de uma crise de ansiedade, ao invés de você se forçar, ao invés de você ir lá e Ceder, né? descontar na comida, você deve levar em consideração quais são as outras possibilidades. Só que as outras possibilidades, elas não são confortáveis. É, por exemplo, ir dar uma caminhada na praça, é pegar, de repente, a filha, colocar dentro do carro e dar uma volta na praça. Porque a gente não quer fazer isso, porque a gente quer se sentir confortável Quer naquele ficar momento. acolhidinha, eu quero Então, ficar aqui jogada na BR. num momento extremo, o que a gente precisa é se forçar a fazer aquilo que não vai nos confortar naquele momento. Porque o que vai acontecer? Você não vai se dar aquela dopamina barata, porque é uma dopamina barata e passageira. E aí você vai, naquele momento, ir contra as suas vontades, contra os seus sentimentos. Só que a recompensa depois é muito maior, porque você vai ver que conseguiu se superar. Se superar, né? E essa dopamina é mais duradoura, porque depois você já começa a ver que essas crises vão ficando mais espaçadas. E aí você vai conseguir vencer um episódio de cada vez, Depois sabe? consegue perceber que dominou. Porque assim, o nosso cérebro ele funciona a partir de recompensas. Exato. O ser humano funciona a partir de recompensas. Essa parte da comida, eu te confesso que ela não me pega tanto. Porque quando eu sou o tipo 2 que tu deu de exemplo. Quando eu tô com ansiedade, eu não consigo comer. E quando eu normalmente estou bem, qual é a frase que eu mais falo? Tô com fome. É uma frase que eu vou tatuar aqui. Mas assim, aí eu preciso me forçar a comer direito, porque senão eu emagreço. Mas esse comportamento de você ter essa percepção de que você tá indo por um caminho de comodismo, como mais do que ter a força de vontade, que a gente sabe que precisa ter, mas tem algum outro comportamento que tu consegues colocar em prática que ajuda, né, no dia a dia, no decorrer. Vou dar um exemplo. Eu sou a Maria da farinha. Uhum. Para eu não comer farinha, eu não compro. Então, são comportamentos nesse sentido que às vezes a gente tem que tomar essa forma mais Comportamentos rígida. mais brutos, assim, né? Agressivos pra... A melhor maneira de você evitar exageros é não ter em casa, como a Helena falou. E aí, Não compro farinha. E aí, o que eu sempre pego no pé e que eu, inclusive, passo, o primeiro guia que eu passo para meus pacientes na hora de entregar o plano alimentar é o guia
da organização e do planejamento. Uma mente organizada, uma casa organizada, um supermercado organizado te abre menos chances para o erro. Então, basicamente, alguém se sentiu meio ofendido, alfinetada. Não, é porque assim, um outro estigma, sabe, que me foi criado é que eu sou uma pessoa indisciplinada. Uhum. E eu fiquei com isso e eu repetia muito isso. Ah, eu sou indisciplinada, eu não faço nada com planejamento, eu não sou metódica a esse ponto. Só que de um tempo pra cá, isso começou a ficar mais. Não é assim. Não é assim que funciona. Exato. Você tem que se forçar a ser disciplinada. E aí, eu tava comentando com a Andressa esses dias que às vezes a gente inicia a semana assim, já iniciei 1000 coisas ao mesmo tempo, eu não sei o que é que eu tô fazendo, eu só vou fazendo, e sem ter aquele planejamento prévio. E aí, às vezes, tu vai passando por cima de ti, das coisas, e tudo vai se acumulando de uma forma tão negativa, às vezes, que tu vai descontando. O meu desconto geralmente é em rede social e na comida. Doces, principalmente. E em comprar roupa. É como eu falei, os hábitos alimentares, eles são enraizados na gente desde criança, inclusive os hábitos emocionais. Uhum. E aí, quando a gente se condiciona desde criança, aí levando esses comportamentos, a Isabelle é muito difícil de lidar, são coisas que eu ouvia. A Adri é muito indisciplinada. A gente começa a perceber que a gente pode tudo. A gente pode, inclusive, não ser nada dessas coisas, entendeu? E aí eu lembro que eu sempre fui muito matraca, por exemplo. Sempre fui muito matraquinha desde criança. Inclusive os meus bisavós me chamavam de radinho. E aí isso sempre foi visto como defeito. Isso sempre foi visto como defeito, né? Nossa, Isabelle fala demais, não cala a boca, não desliga e tudo mais. E aí, quando eu comecei a trabalhar com rede social, um dos maiores elogios que eu tinha das pessoas que me contratavam e tudo mais era: nossa, tu é tão comunicativa. Então, eu consegui extrair dali Uma coisa boa, uma né? coisa boa. Então, de tudo isso, a gente precisa de uma jornada de autoconhecimento muito grande para se ver que se eu sou indisciplinada, então eu vou exatamente nessa ferida. Aí é que entra a organização e planejamento de tudo. O que acontece? Isso não significa que as coisas elas não vão sair do Sim, planejamento do durante uma controle. semana. Por exemplo, se eu fiz supermercado para uma semana e me organizei para treinar todos os dias às 8 da manhã, isso não significa que não vai ter um dia que tu vai acordar doente, que a Maitê vai acordar doente, ou que alguma coisa vai sair do controle. Mas você vai ter o controle da contenção daquele dano. Agora, se você não se organizar, você abre as portas para sua mente ficar mais acelerada, para você ficar cada vez mais ansioso, e aí você entra naquele ciclo de novo. O meu psicólogo costuma me dizer que a procrastinação ela é tudo, menos preguiça, e é verdade. Todas as vezes que eu estou procrastinando em algo, eu me pergunto do que é que eu estou fugindo? Tchau, gente. Eu vou me jogar nessa água agora. O podcast todo era sobre alimentação, mas esse daí tá pago, papai. A terapia da semana já foi. Entendeu a mensagem? E aí, quando a gente se pergunta do que é que a gente está fugindo, a gente tem resposta. E aí, mais uma vez, a gente precisa se colocar cada vez mais nessas situações de desconforto. Eu vou contar algo pessoal que eu não queria contar para elas, ainda agora quando elas me perguntaram lá no carro, porque eu disse para elas que eu não queria chorar, mas a minha sessão de terapia dessa semana, quarta-feira, eu conversei com a minha psicóloga e eu falava para ela sobre eu não ainda ter assumido a responsabilidade sobre a minha vida, sobre eu ainda delegar para as pessoas isso. E uma das coisas que me fizeram, depois da maternidade, fazer isso é que eu achava que delegando eu ia ter mais tempo para minha filha. Só que quando eu estava com a minha filha, eu estava me sentindo culpada por não ter feito aquelas coisas e ter deixado na mão de outras pessoas. Então eu não estava nem no meu trabalho e nem na minha casa. E aí eu perguntei para ela se isso também tinha a ver com o fato de eu descontar muitas coisas dentro da comida. E ela me falou algo que foi quase igual. Por que tu tá
fugindo de ti mesmo, com medo de ver algo incrível. E por que que a gente se esconde, né? Porque a comida também é um refúgio. As redes sociais são um refúgio. Passar horas ali vendo a vida do outro, Faz tu fugir liberando, da tua, né? faz eu fugir da minha e de encarar algo que pode não ser ruim. Porque eu só tô com medo de dizer assim, eu sou isso, sabe? E aí foi exatamente isso que ela me falou, que enquanto eu não me colocasse como prioridade dentro da minha própria vida, eu ia estar sempre Com essa sensação. com essa sensação de que tá sendo vivendo em culpas, porque eu nunca tô ali 100%, mas Não, a com comida tudo a ver. influencia exatamente nesse sentido. Porque aí eu vou engordando, quando eu me olho no espelho, eu não me reconheço mais como aquela pessoa. E aí aquilo vai virando uma bola de neve infinita. Exato. A comida é emoção, né? Eu tenho um exemplo muito claro, assim, quando foi para eu parar de comer açúcar, eu tive uma dificuldade, mas não é porque eu gosto do doce, porque eu sou muito mais do salgado e de fruta, mas era porque o açaí com açúcar, quem me ensinou foi meu pai e avô a tomar. A tapioca, Remete, né? a tapioca com Nescau e leite foi ele que fazia para mim. A farinha, eu era menina, então eu cresci no sítio. E lá a gente tinha uma casa de farinha e meu avô, com os trabalhadores, fazia a farinha. Na mesma hora que a farinha estava saindo ali quentinha, estava saindo um charque de dentro do forno, ou um pirarucu, mas ou aí é assim camarão. também, né? Não, Complicado. mas aí, o que eu te digo? Eu tenho uma dificuldade de parar de comer farinha, mas não é só porque a farinha é no Porque é uma uau. memória afetiva, É né? porque ela me traz aquela sensação de menina e o meu pai ali me dando comida. Quando a gente para entender que a alimentação, né, que a comida em si, ela tem uma conexão emocional muito grande, a gente para inclusive para trazer para o que é que eu estou ensinando para os meus filhos e como que eu estou alimentando eles. Não só em Exatamente. sentido de amor ali para eles não terem que correr com as emoções bagunçadas para a comida, mas quais são os momentos e o que é que eu estou trazendo de alimentação saudável para a nossa rotina que cria essa conexão emocional. A alimentação, ela sempre foi vista como recompensa, tanto que quando a gente passa por um grande momento, é a primeira coisa que a gente quer fazer, Um sushi. né? Vamos sair para jantar hoje? O que é que a É. gente vai comer? Chega o final de semana, que normalmente é o teu momento de pausa, tu quer fazer a tua refeição livre, tanto que eu sempre combino com meus pacientes, na refeição livre vai ser no final de semana, porque é o momento que tu para, descansa e aí consegue comer com atenção, né? E aí, é nesse momento que vem o equilíbrio, de fato. E é por isso que eu acredito numa nutrição sem precisar retirar nada, mas conhecer o que você está comendo. Porque imagina a Lana entra num quadro de obesidade. E aí ela precisa fazer uma dieta restritiva, porque além de obesa, ela está com diabetes, está com problemas com triglicerídeos, etc, coisa e tal. A gente vai restringir várias coisas que ela é habituada a comer. Fast food, batata frita, farinha todos os dias. Tudo bem. Mas e se eu disser pra Lana que uma vez na semana ela vai comer açaí com farinha e que tá tudo bem? Que depois do almoço ela vai poder comer 25 gramas de chocolate? Que depois, tal dia, daqui a 15 dias, a gente vai combinar a refeição que ela quiser. Eu tenho certeza que a aderência ao plano alimentar dela vai ser muito né? maior. Por isso que eu sou tão contra, e falo isso abertamente nas redes sociais, a grandes influências que pregam, né, com um radicalismo dentro da alimentação. Porque não é nisso que eu acredito. Quanto mais você priva o seu corpo, você pode até realmente ter resultados rápidos, mas não é de forma saudável. Nem para o corpo, fisiologicamente falando, porque ele vai entender que você está em inanição, né, que você está privando ele, e naquele momento ele vai responder, mas você perde massa muscular, você perde gordura, você perde água, enfim, sempre de uma forma não saudável, e a mente vai sempre querer te recompensar depois. E é por isso que muita gente tem muitos pacientes que passaram por cirurgia bariátrica ou que estão fazendo uso das canetinhas por agora, se não conseguirem consertar a mente, depois acabam tendo um reganho o dobro ou igual ao de antes. Então, se a gente não mudar a mente e, de fato, o estilo de vida, de nada vai funcionar uma dieta, um plano alimentar. Então, eu sempre falo, a jornada de emagrecimento é muito mais do que a de ganho de massa muscular, etc.
ela é uma jornada de autoconhecimento. E já que a gente está falando sobre essa questão da mente como responsável também nesse processo de emagrecimento, em busca do corpo que a gente tanto deseja, que a gente precisa ser muito claro, que é uma das verdades, um dos valores daqui de dentro do podcast, a gente falar claramente. Então, todo mundo quer se sentir bem com o corpo, Claro. Com né? certeza. Então, uma dessas questões, que é a mente, mas a gente também pode trazer o sono. Conta pra gente um pouquinho sobre o papel do sono nesse processo e como é importante a gente ter a bendita rotina e constância em relação ao sono. Gente, o sono. Olha a cara A gente tem 3 pilares na vida saudável, né? Ai. Que é a alimentação, exercício físico e o sono. E um bom sono? E o pobre coitado é o mais negligenciado. Inclusive, eu posso até falar um pouquinho por mim, Opa, que é onde eu falho, de fato. Mas eu vou contar, assim, exatamente por ser onde eu falho, é onde eu costumo estudar mais, porque eu estou constantemente me colocando em situações desconfortáveis, como eu venho falando para vocês. Desde que eu comecei a adoecer por conta de uma rotina muito corrida, como empreendedora, autônoma, enfim, e a minha saúde física começou a penar um pouco mais sobre isso, eu comecei a me colocar mais em situações desconfortáveis e ver onde que eu podia pausar, onde que eu podia melhorar. E o sono entrou nessa, né? Hoje, há estudos mais recentes que mostram que mais do que muitas horas de sono, o importante é ter boas horas de sono. Então, por mais que você tenha só 5 horas, 4 horas, mas que você consiga dormir bem. A gente tem o nosso ciclo circadiano, onde a gente precisa cumprir vários ciclos, né? O ideal é que se cumpra de 7 a 8, que são as famosas 8 horas de sono. Mas, gente, vamos ser realistas. Quem é que Nem pode? todos, né? Quem é que tem esse privilégio de dormir 8 horas, entendeu? Eu não tenho. Eu, Isabelle, tenho uma vida confortável, né, hoje, mas eu não consigo ter, pela quantidade de trabalho que eu tenho atualmente, e a maioria das pessoas, mães, pessoas que têm uma vida muito corrida, não tem como ter uma 8 horas de sono, não tem como. E quando se pode, quando eu vejo um paciente na minha frente que eu vejo que só tá no celular, ou assistindo Netflix e tudo mais, eu vou lá e brigo. Mas quando eu sei que não é a realidade da pessoa, o que é que eu prezo? Pela qualidade do sono. O sono, ele é responsável pela regulação de 2 hormônios muito importantes, que é a leptina e a grelina, que é exatamente o hormônio da fome e da saciedade. Então, quando a gente abre mão de uma qualidade de sono, uma pausa disso. A Adria olha ali pros bastidores, para as pessoas que conhecem que estão ali atrás. Ela tá dizendo assim, meu Deus, isso é uma cursinha. Eu tô... Não, é porque eu tô brigando, é porque você não tá entendendo. Eu tô brigando mentalmente, entendeu? Mas contigo ou com ela? Com ela, entendeu? Desculpa, vai. a leptina e a grelina, que são os 2 hormônios muito importantes da fome e da saciedade. Se vocês começarem a perceber, normalmente depois de uma noite de sono mal dormida, no outro dia a gente sente mais fome. E é exatamente porque tudo bagunçou ali naquele momento. E estresse. E estresse. E o estresse faz a gente querer comer mais, né? Exatamente porque a gente fica com os hormônios bagunçados e a gente não consegue se saciar com facilidade e sente mais fome. Então, quando esses hormônios estão irregulares, a gente tem uma tendência muito maior a acumular gordura. Além do que, noites mal dormidas faz com que o nosso nível de cortisol aumente. O que acontece? Quando a gente está dormindo, o nosso nível de cortisol baixa, que é o famoso hormônio do estresse, mas ele também é muito importante para a síntese de outros hormônios. O problema do cortisol é quando ele está extremamente alto, né? Elevado. O que acontece? Pela manhã, quando a gente se expõe à luz do sol, quando a gente começa a fazer ali as primeiras coisas do dia, o cortisol ele começa a subir devagarzinho. Então, se a gente se expõe, de fato, primeiramente às telas e tudo mais, isso tudo ajuda ele a subir rápido demais. Então, por isso que a gente, de fato, tem que criar mini rotinas e famoso romantizar aqueles pequenos momentos, sabe? A gente precisa romantizar essas pequenas horas, assim, por mais que a gente não tenha muito tempo, mas dar qualidade para aquele pouco tempo. Então, o cortisol, quando ele está elevado demais e ele não consegue baixar, ele faz com que a gente tenha uma tendência maior a acumular gordura abdominal. E é por isso que a gente tem algo chamado risco metabólico, que ele é um cálculo que a gente faz no tamanho da cintura em relação ao tamanho do quadril. Então, quando a gente está com gordura abdominal, é mais do que simplesmente se incomodar
por estar com uma gordurinha Com localizada. pochetezinha, né? Aquilo ali, de fato, aponta que você está desenvolvendo riscos maiores de desenvolver doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, hipertensão, etc. Quais são as estratégias para a gente tentar dormir melhor, né? Criar a famosa higiene do sono, né? Muita gente, Eu vou fazer a partir de hoje. a gente negligencia muito, né? Achando que é só deitar e dormir, mas se a gente não acalmar a nossa mente antes, não funciona. A gente vive um mundo muito acelerado e a gente precisa levar isso em consideração. Então, eu sempre estimulo a criar rotinas de sono, que é o que funciona muito pra mim. Eu digo que se tem pessoas que ficam tão ansiosas longe da tela, então vamos fazer o seguinte: deu tal horário, não entra mais em rede social. Vamos ligar um filme? Vamos se desligar, deu 10 horas da noite, é o que eu faço. 10 horas da noite, eu tento não entrar mais em rede social nenhuma. O que é que eu vou fazer? Às vezes eu tô tão acelerada que eu preciso de uma tela, mas o que é que eu faço? Eu ligo num desenho ou de uma série que não seja uma série, que seja uma série boba, que não precise prender a tua atenção. Tem pessoas que realmente são tão aceleradas que precisam de algo maior, de uma tela, de fato, tudo bem. Mas calma, vai desligando as luzes da casa, faz uma refeição confortável. Chás, eu sou super fã de chás. Hortelã, camomila, erva cidreira, de fato eles funcionam. Os chás são muito negligenciados. E é progressivo também, eu costumo dizer, Eu né? atendo muitos casais. E eles sempre, alguns deles me alegam, tipo, eu só vim aqui porque os meus filhos estão começando a repetir os meus hábitos. Tem uma paciente que disse que ela marcou no online comigo e ela disse: Isabelle, a minha filha tem 2 anos, ela nunca comeu um hambúrguer, mas ontem ela tava com fome à noite e ela virou pra mim e disse: mamãe, eu quero comer hambúrguer com batata frita. Mas é porque ela vê os hábitos dos pais. Sim. E ela disse: como é que a minha filha quer comer? Assim como hoje eu recebi um casal no consultório, e aí a filha deles tem uns 5 anos, mais ou menos, e ela falou assim: doutora, eu queria saber se eu posso tomar whey. Porque Os meus pais comem. porque eu vejo a mamãe tomando e eu quero tomar também. Então, a primeira, né, responsabilidade quando os nossos filhos ainda não são mãe, mas eu entendo muito, assim, eles começam a crescer, você entender que você é o maior exemplo deles. Entendeu? Por mais, para quem teve experiências negativas, mesmo com os pais, podem dizer que eles são os maiores exemplos de experiências negativas, Com por certeza. exemplo. Então, a gente tem que, muitas vezes, se não for pelo amor, vai ser por essa dor, né? De o que é que eu quero passar para os meus filhos? E isso é super importante. Aí, voltando para a questão da rotina do sono, se a gente impõe tanto para eles, claro, vocês podem muitas vezes não conseguir dormir nos mesmos horários, mas vocês também precisam criar rotinas. Até porque muitas vezes, eu tiro por mim, às vezes o único momento que eu tenho para mim é na hora que eu vou dormir. De poder fazer meu skincare direitinho, de poder me organizar direitinho, de forma acolhedora ali para mim, naquele momento de pegar meu chazinho, de abrir um livro. Eu sempre fui extremamente leitora, por exemplo, a vida inteira. E aí, depois da faculdade em si, eu não conseguia mais ler um livro que não fosse livro sobre nutrição e empreendedorismo, por exemplo. E aí eu retomei esse hábito da leitura de coisas que não tem nada a ver com as coisas que eu preciso, que eu acho que não tem nada a ver, né? Mas que no final tudo se casa, para ter momentos mais leves em que eu consiga me desligar. E às vezes eu tô tão acelerada que eu não consigo. E aí eu faço aquilo de ligar, assistir desenho, eu adoro desenho. Adoro desenhos infantis. E aí eu ligo quando eu vejo, que se você achou que eu já tô dormindo? Vou lá, eu mesmo desligo, ou então meu namorado vai lá e desliga a televisão pra mim. Às vezes, o momento do seu sono é o único momento que você tem pra si. E por mais que você saiba que você vai ter poucas horas, então faça dessas poucas horas serem A bem melhor dormidas. possível. Exato. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Que episódio gostoso. Eu acho que Dona Isabelle está convocada para uma próxima. Né? Faça pra gente a última pergunta, minha excelentíssima. Eu acho que antes da última pergunta, elas se encaixam, na verdade, mas qual seria a melhor dieta para emagrecer? E quais simples 5 hábitos, vamos dizer, que a gente pode melhorar para ter uma vida um pouco mais funcional, mais fitness não, que eu não gosto dessa palavra, mas assim, onde a gente consegue se olhar de forma melhor, sabe? Porque a gente sabe que a nutrição
E um corpo mais bonito, ela também se interliga com a autoestima. Então, o que eu posso fazer para eu melhorar os hábitos, né, de forma mais saudáveis e também conseguir encaixar isso com a minha autoestima? Eu acredito, né, e eu de fato acredito nisso, que a melhor dieta é aquela que cabe na nossa rotina. Não é aquela dieta de gaveta, sabe? É a dieta que se encaixa para dentro de cada realidade. Então, às vezes, principalmente na internet, a gente sempre tem que cair, né? Internet, 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 porque é isso, É essa o é a meio de realidade de todo comunicação, né, mundo. hoje em dia. E, meu Deus, eu sempre falo que um dos profissionais que mais sofre dentro da internet é o nutricionista, com tanta baboseira que a gente vê aí diariamente de não profissionais te estimulando a fazer coisas que não cabem ali. Então, toda hora tem alguém ali dizendo uma coisa. Procurar um bom profissional que consiga te auxiliar a dizer: essa é a melhor dieta para você. E o que é melhor para você não é o melhor para Ana. Perfeito. Que não é o melhor para mim. Então eu preciso de algo que caiba na minha rotina. Tanto que uma das coisas que eu fiz questão de desde que eu formei, foi como eu posso ter um contato depois da consulta com o meu paciente, porque eu sei que meu paciente pode perder alguém, pode não querer comer, eu sei que meu paciente pode trocar de emprego, pode viajar, e o que é que ele vai fazer? Ele vai se sentir perdido, porque quem entende de nutrição sou eu, não é meu paciente, e aí? Com certeza. Então, assim eu disponibilizo, né, um número para ele poder entrar em contato comigo. E lá eu estou todos os dias, tiro pelo menos 2 momentos do meu dia para responder exatamente essas dúvidas. E se eu pudesse listar, né, hábitos que fariam a total diferença para nossa aderência, é entender que um plano alimentar é para entrar no seu estilo de vida. Eu acho que a maior conquista de cada nutricionista é quando a gente pode dar alta, se é que é possível, para um paciente, porque isso significa que ele já encontrou autonomia alimentar. Ou seja, se vocês não são atletas, né, que precisam o tempo todo ali de um controle, se formos apenas pessoas normais, desportistas, né, que são as que praticam esporte por amor mesmo, e não a critério de competição, etc., o nosso maior orgulho é quando a gente consegue te dizer: você não precisa vir mais, porque você já consegue fazer boas escolhas sozinho. Parar de se punir e tratar comida e exercício físico como algo que vai fazer bem para você e não por punição. Aí nesse momento hoje eu fico muito feliz, aí o lado bom da internet é que estão em alta vários esportes. Tem a corrida, tem o ciclismo, tem jiu-jitsu. Eu tô vendo pessoas assim indo para esportes que antes eu não via. E nisso eu me encontro muito feliz, porque eu vejo que as pessoas não estão buscando apenas a musculação, né, que é a mãe de todos os esportes. Você fala que a musculação é a mãe de todos os esportes, porque sem ela, né, a gente não consegue avançar nos outros. Mas que existe um esporte para cada um. E aí basta Um você processo encontrar. de autoconhecimento também, E né? eu fico muito triste quando alguém chega comigo e fala assim: eu odeio ir pra academia. Eu odeio, parece que é o pior momento de ver a pessoa. Eu falei: então por que você não procura fazer outra coisa? Sim, com certeza. Entendeu? Há uma infinidade. Só quebra o medo e vai. Em segundo lugar, eu acredito que é uma coisa que parece ser muito boba, mas é muito real, é diminuir a quantidade de produtos industrializados. Ter uma alimentação o mais natural Limpa, né? possível, o mais limpa possível. E saber usar esses industrializados, isso a gente só consegue com educação realmente alimentar, né? Que é você poder entrar no supermercado, saber ler um rótulo, saber o que fazer, o que não fazer, o que consumir, o que não consumir. Porque ali, quando você entra no supermercado, você vê uma infinidade de coisas e E você... dependendo como esteja a emoção, tu vai logo pro que é. Que não Exato. é, na verdade, né? Não é que não é pra fazer. Exato. E conseguir manter uma regularidade alimentar, né? Comer certinho durante o dia. E a soma desses dias vão se dar o resultado final. Então, se você se organiza, aí vem a minha quarta dica, que é a organização e planejamento. Se você se organiza para você comer direitinho, as chances de falhar são muito menores. Com certeza. E aí, com o tempo, você consegue ver que você venceu mais um dia, que você venceu o segundo dia, e quando você vê, você venceu uma semana, você venceu um É a mês. famosa constância, né, Isa? Exato. E quando se você se torna constante, você começa a obter seus resultados. E aí, muitas vezes, o resultado não está na balança, tá? Não está na balança, não está no número que você está vendo na balança.
mas tá sendo se você tá dormindo melhor, se você tá rendendo melhor no seu treino, se você tá conseguindo ir no banheiro todos os dias, tá? Porque a nossa saúde intestinal fala muito sobre a nossa saúde como um todo. Se você tá conseguindo beber mais água, você não tá mais tentando, você tá conseguindo. Então, a constância, ela é o segredo para ter uma vida saudável e não somente aquele momento de Um meta. fragmento, né? Exato. Então, eu sei que muitas vezes a gente quer emagrecer para um casamento, a gente quer emagrecer para umas fotos, a gente quer estar mais gostosa porque em julho eu vou andar de biquíni. Faz a dieta do ovo, da sopa, da pedra. Mas isso vai te fazer depois você reganhar tudo de novo. Até quando você vai viver nesse ciclo? Porque é um ciclo muito infeliz. Você trabalhar por uma meta e depois você reganhar tudo de novo. Então, por mais que naquele momento eu tenho metas, por exemplo, sei. Falando pra mim, é? A bichinha o episódio todo se sentindo assim. Isso que dá trazer a Nutri A dela, Nutri. entendeu? Eu acredito que é muito natural a gente estipular metas, né? Por exemplo, julho tá chegando, eu vou apertar a minha dieta. Não sou contra. Mas continua. Viaja, leva sua suplementação, entendeu? Vai ter uma refeição livre aqui, mas o café da manhã faz de acordo com o que é realmente a sua dieta. Calma, antes de tomar bebida alcoólica, segmenta direitinho. Isso é equilíbrio, não é você deixar de viver, mas é realmente você saber fazer, Ponderar, né? ponderar, fazer contenção de danos. E por último, né, que foi que a gente citou muito, prestar atenção no sono. O sono, ele é muito importante e é o terceiro pilar de uma vida saudável que as pessoas negligenciam. Muitas vezes você está na academia, você está tentando se alimentar melhor, mas você está negligenciando suas horas de sono. E aí a gente aciona um distúrbio metabólico muito grande. E muitas vezes você tá com um corpo bonito, que é uma coisa que vem acontecendo muito. As pessoas estarem magrinhas, muitas vezes ali trincada, mas você pega o resultado pré-diabético. Triglicerídeo alto. Tem acontecido com muita frequência. E isso muitas vezes é desregulação de sono. E é isso. Que gostoso, né? Esse bate-papo. Acho que eu passaria Na verdade, horas aqui levando surra na minha cara. não só você, né, amor? Me senti também várias vezes. Mas, na verdade, assim, gente, o segundo episódio, ele tá sendo à beira do lago, com a natureza, né? Vocês sabem que a essência da Afrodite é verdade, é conexão com a natureza. E o mestre, o astro do sol, está indo. Então, não tem muito pra onde correr, né? Mas a gente vai trazer Dona Isabelle aqui mais vezes para a gente pegar mais surras. Isa, muito, muito obrigada pela paciência, pela atenção, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Obrigada por distribuir conhecimento, que exista mais profissionais que defendam a autenticidade de cada um, a individualidade de cada um. Isso é tão importante, a gente não caber dentro de um padrão, querer seguir a regra, a dieta da Grazi, a dieta de não sei o que é realidade totalmente diferente. A dieta da né? Virgínia. Deus me free. Mas enfim. Eu acho que como foi eu que convidei, né? Conheço a Belle já há um tempo e admiro ela não só pela profissional que ela está se tornando a cada dia, mas pela história de vida, pela mulher incrível que ela é, por tudo aquilo que ela representa, pela forma como ela acolhe outras mulheres. Então, para mim, não teria outra pessoa para falar sobre isso de uma forma mais disruptiva, sem padrão, sem tanta pressa como é o mundo de hoje. E eu só poderia agradecer, dar uma lembrancinha para você descansar mais, né? Meu banho prêmio. Meu banho prêmio, eu adoro banho prêmio. Outra coisa, antes de finalizar, eu quero que uma deusa, né? Alguma deusa quer falar com a Isabelle hoje. Sim. E nada melhor do que usar, né? Afrodite, que fala sobre as deusas, as nossas deusas, a feminilidade que a gente deixou de alguma forma apagada dentro de nós mesmos. Corta e tira uma carta. E vamos ver qual é a deusa que quer falar com ela hoje. Olha! Freia! Uau!
Eu vou deixar ela ler, gente. Deixa ela ler, deixa ela refletir. Eu fiquei um pouco assim. Como assim? O que tá acontecendo? O significado da carta. Eita. Freya está aqui para ajudá-la a respeitar sua sexualidade. Está na hora de você se ligar a essa energia vital, primordial, espiritual e revigorante e expressá-la. Tenha ou não um parceiro. Trata-se de estar plenamente presente no corpo, não só os ombros ou a cabeça, mas também o clitóris, ânus, seios e pés. Trata-se de sentir a energia vibrante e elétrica nos órgãos sexuais e usá-la para animar o seu ser. Nossa! Olha só, você tem estado ocupado demais, sem tempo para sua Meu sexualidade? Deus, eu não acredito. Quando você se retrai, se exclui, se desliga da sexualidade, limita suas possibilidades de entrar em contato com a energia da deusa, que lhe traz mais vitalidade. O caminho para a totalidade deve incluir todos os seus aspectos e a sexualidade é um aspecto importante. Olha, que legal, que Gente, legal. a energia sexual, né? E a gente precisa entrar nesse tema só para vocês entenderem um pouquinho da deusa Freya. A energia sexual é uma das energias mais fortes que existe para você cocriar, para você receber, né? Isso eu teria que puxar historicamente lá para vocês entenderem. Isso pode ser um episódio, inclusive, incrível para falar. Mas assim, dentro do estudo mais espiritual da coisa, quando você tem relação com alguém, você fica com a energia daquela pessoa no corpo. Quando você está trocando, né, tendo esse momento íntimo, você também deixa a sua energia no corpo daquela pessoa. Então, isso vai influenciar no seu dia a dia, isso influencia no seu humor. É todo um contexto. É por isso que o nosso corpo ele é um templo sagrado e ele precisa ser cuidado, alimentado, a gente precisa do descanso, a gente precisa de uma série de coisas. E de prazer. E de prazer. É aí que mora o X da questão. A gente negligencia essa parte que é tão especial. Porque, vamos lá, o que é um orgasmo? São 15 segundos, 20 segundos, quem tem essa possibilidade, né? Mas em média de 10 a 15 segundos, insanos, de hormônio, de excitação, de uma sensação que ela é única e que ela te relaxa. E que ela te faz voltar pro corpo e entender assim, ei, Você também precisa, né? entendeu? Exato. Então, é gostoso a gente trazer também essa Percepção, noção, né? essa percepção para dentro, porque hoje se tornou muito banal também a questão da Exato. sexualidade em si. Mas ela tem um papel muito importante como carga emocional, como energia, como o despertar de quem nós somos e como Com isso certeza. empodera a gente também para honrar e respeitar o nosso corpo. E apenas ter relação sexual e viver uma sexualidade são coisas completamente diferentes, né? Porque há muitas pessoas que se relacionam com outras, ou até mesmo com o seu parceiro, mesmo tendo só um parceiro, mas eles não conseguem estar ali naquele momento presente. Respondem apenas com o físico. E eu acredito que quando eu li muito, se fala muito sobre as pausas, né? De você prestar atenção naquilo ali, no que você está fazendo. Então, não é No que você simplesmente... tá vivendo, Não né? é simplesmente quando ela fala sobre os órgãos sexuais, né? Não é simplesmente você ir lá, se excitar por um momento, terminar, levantar e fazer o que tem que fazer. Mas você Viver, parar, né? prestar atenção, Sentir viver, o corpo, sentir a energia, né, do Exatamente. momento para poder conseguir levar isso para depois, né? Assim como pode ser nocivo, como tu citaste, que foi realmente perfeito. Eu sempre me liguei muito nessas coisas aqui também, além da ciência, né? Além de você poder reter uma energia muito ruim, você também pode absorver o melhor daquele momento. Que a gente tem que estar pronto para essa troca, Com né? certeza, com certeza. E é isso, gente. Muito Ei, obrigada. Foi que incrível. término lindo, que assunto interessantíssimo para se trazer também futuramente aí. Com certeza. Isa, você está convocada para voltar aqui. Já tô ansiosa. Gente, com muita gratidão. Obrigada, gente. Até o Até próximo mais. episódio. Até mais. Afrodite Cast.